Alô pessoal, tudo bom? Esse é o segundo tutorial de Krita das nossas aulas de animação 2D em frame a frame. E aqui a gente hoje vai fazer o exercício do ponto no espaço, tá? Começar configurando ali, ó, o início e o final do clipe e a taxa de quadros, tá? A gente vai deixar em 48 e a taxa de quadros em 12. Significa que vai ter aí 4 segundos de animação. Então a gente tem ali um frame, um layer de background e um layer para desenho. Tá? E aí então a gente vai escolher ali a tinta preta, pincel, aquele pincel mais simples, aquele que eu tinha indicado no exercício. Tamanho 40. E ali vendo bem ali que não está no modo borracha, né, para não ter problema. A gente vai iniciar criando um frame em branco, que ativa o layer para ser um layer de animação. E a gente pode começar essa animação do pontinho, né, simplesmente colocando com a setinha para a direita para andar na linha do tempo e clicando para criar o novo desenho no frame em branco, tá? A gente vai fazer isso daí pelos 48 frames, tá? Até que nós tenhamos aí uma animação completa, assim, né? Então isso é para ser feito de forma bem aleatória mesmo, sem seguir nenhum padrão, sem pensar em apenas deixando fluir o movimento de arco ali. Então a gente vai aproximando os pontos um pouquinho mais para deixar mais lento o movimento. Aí pode ir espaçando um pouquinho mais os pontos agora, né, para fazer um movimento um pouco mais rápido, né. A gente vai ver agora quando terminar os 48 frames, a gente dá o play para ver direitinho como é que ficou a animação. A gente vai testando isso daí, tá? Aos pouquinhos. Ó, sempre movimento ali em curva. Aí se errar não tem problema, dá Ctrl Z ou apaga ou reforça o pontinho, tá? Então a gente chegou agora é o teste de animação. Ó. Então dá pra ver ali, ó, a trajetória que o pontinho está fazendo no espaço ali, tá, na folha. Aí então a gente vai repetir isso mais 3 vezes. Então vou dar uma acelerada um pouco na produção das próximas camadas, tá? Só pra gente ver o trabalho completo em seguida. A gente vai precisar de mais 3 camadas acima. Vamos ficar com as camadas 1, 2, 3 e 4 com trajetórias de pontinhos diferentes no espaço da folha, tá? Ó, então tem ali um smear, que a gente já falou em aula também. Ó, mais um. Ó, dá uma corrigida ali que ficou meio grosseiro, né? Então dá pra, mesmo que não tenha que seguir o volume do ponto, né? Isso, como eu expliquei, que ele é uma espécie de blur, né? Um borrão. É interessante fazer num formato agradável aos olhos ali. Ó, terminou. Agora o teste da segunda camada. A gente vai para a terceira camada. E sempre desligando as camadas anteriores para não ter influência do pontinho, né, ou pelo menos para não atrapalhar, né, para que os pontos das outras camadas não atrapalhem. Aqui eu estou fazendo um tipo de smear diferente ali. Não precisa, eu estou usando ali, ó, como se fosse uma repetição da forma do objeto, que isso também é muito utilizado, é um recurso utilizado no smear. Não é só aquele alongamento da forma, ele pode ser também a repetição.
Isso aí pode acontecer muitas vezes assim com os olhos do personagem numa virada de cabeça. Ó, aí eu tô trabalhando um pouco mais com uma aproximação, ó, como se o ponto estivesse mais próximo de nós na tela. E agora ele vai diminuindo para indicar que ele está indo mais pro fundo de novo. Ó, mais um smear ali. Agora a gente já vai ver no play, né? A gente vai ver como é que ficou esse movimento ali, ó. Tá, vamos para a quarta camada. Não, só uma pequena correção ali nesse smear para dar uma afinada nesse, uma ajeitada nesse traço ali, né? Sempre bom verificar ali, né? Agora sim, quarta camada. Ó, começando já com um volumezinho maior e diminuindo. Tá? E ainda assim, ó, só para explicar que tá acelerado essa parte do vídeo, tá? Que não precisa ser tão rápido assim a mudança dos frames ali. Então é só para não ficar muito chato o processo. Agora o play da quarta camada. Nós temos então as 4 camadas prontas, tá? Agora a gente pode passar para a quinta etapa do exercício, que vai ser criar uma quinta camada por cima para fazer a conexão entre esses pontos. Então a gente vai mostrar todos os pontos na tela, vai ligar as camadas todas de novo e vai começar a fazer, né, primeiro um testezinho para ver como elas ficaram, a interação delas entre si. Agora a gente faz a ligação com um traço um pouquinho mais fino ali. Eu reduzi para 20 o tamanho do pincel, que a gente tinha usado 40 inicialmente, né? E vocês vão ver também aí eu uso um atalho para fazer essa rotação da tela, para a rotação da prancheta, né? Que é o espaço shift e o clique arrastando. Pode ser com a própria canetinha na mesa, né? Então a gente pode ir ajustando para que fique mais confortável fazer esses traços aí não estou me preocupando em fazer eles retinhos, mas igual dá uma ajuda na hora de fazer essa rotação, dá uma ajuda na hora de ergonomicamente mesmo, né? Pra gente ficar mais confortável fazendo o desenho. E isso pode ser usado em qualquer situação, assim, né? Pode ser usado na situação de estar desenhando, fazendo um desenho mais complexo, ou esses um pouco mais simples, né? Ó, aí eu tô dando uma brincada ali com a questão desse volume, ó, fazendo algumas conexões a mais ali. Ó, para aproveitar o smear ali, aí eu faço algumas conexões a mais em alguns momentos ali para eu também não estou me preocupando com a ordem dos pontinhos, né? Por isso que eu instruí a fazer todos os pontos em preto, para justamente criar esse aspecto mais caótico mesmo, assim, né? Que não precisar ter uma ordem de pontos, do ponto tal liga a tal. Não, pode ser qualquer um com qualquer um, para ver o que dá para ter essa forma meio aleatória aí mesmo no fim das contas, né? No fim do exercício. E ali, ó, quando a gente está fazendo aquela rotação, em alguns momentos eu vou querer a tela no formato padrão, né? Na orientação padrão ali. Então eu vou lá naquela rodinha que tem ali embaixo, com um ângulo, ó, bem na parte inferior, mais para a direita, e dou 2 cliques nele. E aí ele vai voltar pro zero ali, que seria o ângulo zero. Ó, agora
eu mexi, o ângulo se alterou ali, né? Isso, a gente vai fazer até o frame 48 também. Eu poderia ter feito um pouco menos de frames, talvez, né? Esse exercício, mas eu acho interessante justamente para exercitar essa questão do atalho, da movimentação da timeline através das setas do teclado, né? Então isso é interessante que a gente tenha um pouco dessa prática, a gente vai exercitando essa prática aí para poder ter um pouco de agilidade depois. A gente vai querer ter agilidade, né? A gente pode querer fazer as coisas na calma, acho que é bastante válido, mas às vezes tem atalhos que facilitam bastante a nossa vida. Acho que esse é um deles, né? A gente ter aquele ajuste ali da criação do frame, sempre do frame em branco, né? Do auto key blank. Chegamos ao 48 e agora o teste das formas aí, né? É legal essa questão meio pêndulo, um pouco esse plano no espaço, né? E agora é da parte mais livre do exercício, que é fazer uma colorização. Então eu estou fazendo a colorização com a própria caneta, essa inicialmente, tá? O pincel aquele inicialmente. Mas vocês vão notar agora, quando eu usar o baldinho ali dentro, com o atalho F, é só clicar no F, apertar o F do teclado, vocês vão ver que ficou uma bordinha ali que eu estou apagando agora, estou preenchendo ali. Eu vou fazer isso, acho que por uns 2 frames aí depois eu vou procurar um outro pincel, que é um pincel com borda dura. E aí esse pincel com borda dura, quando a gente usa o F, ele faz o preenchimento perfeito, porque ele é pixel a pixel, ele não tem nenhum tipo de suavização. Ó, eu estou apagando, ó. Eu acredito no próximo frame eu já vou procurar o pincel novo ali. Então vocês notem ali, ó, do lado direito, olha o pincel que está selecionado ali, mais um sombreamento em azul. O traço dele é em pixel ali, né? Então esse daí eu acho que ele não tem nem a pressão, né? Mas provavelmente dá para ajustar dentro das configurações do pincel. Mas o importante dele é que ele tenha essa capacidade de, quando receber o baldinho de tinta, ele não ficar aquela bordinha. Ele não tem o anti-alias, né, que é aquela propriedade que suaviza o traço, né? Então isso daí eu vou fazendo até completar o frame 48 também. Não estou muito preocupado também com a questão das bordas, tá? Mas isso daí é algo que tudo vai depender da estilística do que vocês estão fazendo, da exigência do estúdio, se for o caso. Mas são formas de pintar. A gente pode pintar, tem formas de pintar daqui a pouco até com aquela ferramenta laço, né, também. Mas aqui, como é um exercício bem livre, assim, eu tô mostrando esse método aí, tá? Aí também tá no modo acelerado essa parte do vídeo aí também. Eu não pinto tão rápido assim. E aí então é só pra gente ter uma noção aí do processo inteiro, né? E ainda vou fazer um ajuste depois, que é inclusive para mostrar uma das funcionalidades daqueles íconezinhos dos layers ali, né? Eu mostrei lá na primeira aula, mas só que eu acho que é importante que a gente veja aqui também. Eu mostrei no primeiro tutorial, né?
e em aula também, mas é importante que a gente veja essa ferramenta na prática, né? Aí tudo tem alguns momentos, inclusive para pintura, eu também uso aquela ferramenta de rotação da, da tela ali, que é lembrando, espaço, shift e o clique na tela. Agora então liguei ali o bloqueio do alfa, bloqueio do alfa da camada. Então agora eu estou pegando uma cor um pouco mais clara e não importa se eu pintar por fora, assim, mas ele vai sempre pintar somente a área que já estava pintada em verde na camada ali. Então agora eu estou fazendo como se fosse só uma iluminação, uma diferenciação de alguns pontos ali. É um recurso interessante também, que aí a gente tem essa preocupação maior com contornos e tal em um momento, e depois pode seguir com menos preocupação nas etapas seguintes, né? Aqui também, modo acelerado. Sempre vou dando uma olhadinha, às vezes volto um frame ali, volto pra dar uma olhada. Ó, em alguns dei uma exagerada ali, só pra gente ter uma... Ó, voltei lá no primeiro frame e dei um reforço ali, ó. Tá, agora play na animação. Tá, e era isso, pessoal. Valeu!